Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, segundo domingo do tempo comum, ano C, a liturgia nos propõe a cerimônia das bodas de Caná no Evangelho. Mas a primeira leitura é tirada do capítulo 62 de Isaías, que fala sobre a reconstrução da cidade de Jerusalém devastada. Os exilados na Babilônia, depois do edito de Ciro, rei dos persas, podem voltar a Jerusalém. A notícia é boa. Mas o que é Jerusalém? Um montão de ruínas. Falta tudo para se fazer, para se reconstruir as muralhas, o templo. E o profeta canta a glória de Jerusalém por causa da presença do Senhor nela. Aquela cidade que havia sido abandonada, deserta, agora vai se chamar Minha Predileta, bem casada, porque o Senhor agradou-se dela. A terra dela será desposada. Como o jovem desposa a donzela, os teus construtores também te desposam. Como a noiva é a alegria do noivo, assim serás a alegria do teu Deus. O amor de Deus por Jerusalém é comparado ao amor nupcial. Jerusalém era a esposa infiel que havia se entregue aos ídolos. Mas agora, depois de um tempo de castigo, de exílio, de purificação, o Senhor volta para essa cidade e a enche da sua glória, da sua justiça, da sua salvação. Essa imagem nupcial já nós encontramos no profeta Oséias. Mas depois de Oséias, vários outros profetas usam dessa imagem. Israel é a esposa infiel. O Senhor é o marido fiel, que depois de castigar a infidelidade da esposa, vem desposá-la para sempre. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e fala sobre os carismas distribuídos pelo Espírito Santo. Os carismas são dons desiguais. Nem todos têm o mesmo carisma. Cada um tem um carisma diferente. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito Santo. Há diversidade de ministérios ou serviços, mas o mesmo é o Senhor, que se fez servo de todos. Há diversas atividades ou operações, mas um mesmo Deus que opera em todas as coisas. Ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. E o apóstolo faz uma lista incompleta dos diversos carismas. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, a outro a fé em grau extraordinário, a outro o dom de curar, a outro o dom de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro falar línguas estranhas, a outro interpretá-las. Todas as coisas quem realiza é um e mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme ele quer. Conclusão de tudo isso: não devemos ter inveja dos carismas que o Espírito Santo deu a outros e não a nós, porque ele faz essa diversidade para proveito de todo o corpo que é a Igreja. É por sermos diferentes que nós cooperamos para sermos um só corpo em Cristo. O Evangelho traz hoje a narrativa da ida de Jesus e sua mãe a uma festa de casamento em Caná da Galileia. Jesus quis se inserir em todos os ambientes da nossa vida, inclusive numa festa de matrimônio. Aceitou o convite, foi lá para que o matrimônio cristão fosse abençoado com a sua presença. A festa estava muito bem, só que a certa altura faltou vinho. Faltar vinho naquela época era um vexame, era uma catástrofe. Nossa Senhora percebeu e foi relatar o fato a Jesus. Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, dizendo a ela: mulher, por que dizes isto a mim? Mulher é um tratamento respeitoso.
Jesus chama de mulher, por exemplo, aquela cananeia que queria a cura da sua filha, chama de mulher Maria Madalena. Mulher equivale para nós a senhora, não tem nada de falta de respeito. Mas a pergunta é, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Qual é a hora de Jesus? É a hora em que ele será crucificado e glorificado. Essa hora ainda não chegou. E essa hora não pode ser antecipada. Mas o que Jesus vai dar é um sinal desta hora. Em vez de sangrar na cruz, ele vai dar o vinho que simboliza este sangue. Em vez de derramar a água de seu coração transpassado, ele vai usar da água para transformá-la em vinho. Como ele faz? Nossa Senhora, com aquela resposta aparentemente negativa de Jesus, dirige-se aos serventes e dá-lhes uma ordem. É a única ordem de Maria. A irmã Lúcia de Fátima chama o mandamento de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus dá aos serventes duas ordens: enchei as talhas de água. Havia 6 talhas, cada uma com mais ou menos 100 litros. Encher 6 talhas, ao todo 600 litros, não é um trabalho pequeno, mas os serventes devem realizá-lo sem perguntar por quê, para quê. Devem fazê-lo com fé. Depois de as talhas cheias de água, é necessário agora levá-las para o mestre-sala. Provar água? Não, não é mais água, é vinho. Quando o mestre-sala prova a água que já havia se convertido em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, mas os serventes sabiam, porque eram eles que tinham trazido a água. Ele mandou chamar o noivo. O que houve? Todo mundo serve o vinho melhor no início da festa. E esse vinho aqui, você só está servindo agora? Guardaste o vinho melhor até agora? O que significa? Que este vinho tinha uma qualidade excelente e uma grande quantidade. 600 litros é muita coisa. Quantos litros tem a caixa d'água da casa de vocês? Por que tanto vinho? É porque a superabundância de vinho era um sinal previsto pelos profetas para os tempos messiânicos. Este foi o primeiro sinal que Jesus realizou, primeiro milagre. Realizou-o com a mediação de Maria. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. A Maria Santíssima devemos, portanto, o milagre de converter a água em vinho e a fé que os discípulos tiveram nesse milagre. Os discípulos creram e a igreja será a comunidade de todos os que crerem nele. Para todos os crentes em Jesus, ele vai oferecer o vinho, mas o vinho convertido em sangue, embora conserve a aparência de vinho. E este sangue da nova e eterna aliança será derramado em expiação pelos nossos pecados e será entregue a nós para a nossa alimentação e para a nossa vida. Tudo isso são mistérios que estão contidos neste sinal da conversão da água em vinho, que é o segundo mistério luminoso do Rosário. Ora, o Senhor quis abençoar o casamento, e o casamento é uma bênção. Hoje ele está ameaçado por 1000 coisas, pela ideologia de gênero, que quer reconhecer como casamento a união de pessoas do mesmo sexo, com direito a adotar crianças. O matrimônio está ameaçado pela praga do divórcio, que transforma o compromisso em uma experiência enquanto der certo. O matrimônio está ameaçado pela infidelidade de um ou outro cônjuge. Infidelidade esta, considerada normal pelos meios de comunicação social e propagandeada como se fosse positiva, mas Maria Santíssima está aí para obter para nós um milagre. Por que você não deixa que ela entre na sua casa e venha providenciar o vinho que ainda falta? Venha providenciar a fé que vocês já começaram a perder. Mas como eu vou deixar Maria Santíssima entrar na minha casa? É muito simples, rezem o texto em família. Quando vocês rezam o texto, vocês estão repetindo 50 vezes a saudação do anjo a ela.
Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. E esta saudação, rezada por pai, mãe e filhos, ela atrai a vinda do Espírito Santo sobre aquela casa. Como os apóstolos estavam reunidos no cenáculo com Maria, esperando a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu. Quando a família está reunida rezando o terço, todos os dias o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo é espírito de castidade, não há lugar para infidelidade. É espírito de união, não há lugar para separação. É espírito de vida, não há lugar para a cultura da morte. Eu proponho, então, a todas as famílias fazerem a experiência do terço, que não fui eu que inventei. O terço foi pedido insistentemente por Nossa Senhora nas aparições de Fátima. E ela disse que deveríamos rezar diariamente. Já falei isso uma vez, vou falar de novo. Eu devo a minha vocação sacerdotal a recitação do terço em família na minha casa. E se vocês quiserem experimentar os benefícios disso, não ficarão confundidos. Poderão narrar, como eu narro, as bênçãos que recebe uma família que coloca Maria Santíssima dentro dela, para rezar com ela, para interceder com ela. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.